Olá, crocheteiras! Aqui é a Kátia do K Crochê Ensina. Hoje trago para vocês o vídeo aula desse chaveiro amigurumi de lápis de cor. É muito fácil de fazer, rapidinho. Você pode usar os pedacinhos de fio que você tem aí na sua casa e presentear os professores. Que tal? Então vamos para a aula? Nós vamos precisar das linhas da cor do lápis que você vai querer fazer e o preto para fazer os detalhezinhos. Eu estou usando a agulha 3 milímetros e agulha de tapeceiro para fazer os detalhes, tesoura. Então vamos lá, vamos começar com o creme, né, o bege. A gente faz um anelzinho mágico e coloca 6 pontos dentro desse anel mágico. 6 pontos, eu já puxei aqui o fio do meu anel mágico, eu fecho, vamos trabalhar em espiral. Então eu já venho aqui no meu primeiro ponto e vou trabalhar circular, então puxa bem para ele ficar bem apertadinho. Esse primeiro ponto aqui costuma ficar comprido. Então aqui, meu primeiro ponto, vamos usar o marcador, como é espiral, a gente não sabe quando começa e quando termina uma carreira. E vou colocar agora 2 pontos para cada ponto da carreira de base. Então eu tinha 6 pontos, agora eu vou ficar com 12. Cheguei aqui no meu marcador, fiz 12 pontos. Vou fazer agora, na nossa terceira e última carreira com esta cor, vou fazer um ponto, no próximo um aumento. Então será um ponto mais um, no próximo um aumento. Por toda a carreira, vou finalizar agora, eu tinha 12, vou finalizar com 18 pontos baixos nessa terceira e última carreira. Depois vamos trocar para a cor do lápis que você deseja fazer. Cheguei aqui, ó, no último ponto antes do meu marcador, que é um aumento, então eu já fiz um ponto, o próximo é um aumento, eu não completo. Eu deixo as duas correntinhas, agora eu laçaria, puxaria, tiraria as duas, eu vou já tirar na cor, fazer a mudança de cor. Então eu pego aqui a cor, eu vou querer fazer este no rosa, então eu venho e laço o cor de rosa, já fazendo a mudança. Aí vai ficar um pouco largo aqui, você puxa a cor creme, e agora, tirar o marcador, vamos trabalhar com a cor de rosa. Aprendi um jeito novo de trocar de cor, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos fazer esta carreira toda, pegando só na alcinha de trás, porque eu quero que ele curve bem e fique um risquinho na frente. Então são dois risquinhos aqui em cima, eu vou pegar só o de trás, para esse ficar aparente. E vou fazer esta carreira em ponto baixíssimo, só pra gente fazer a mudança de cor e ficar uma troca. Opa, quase fiz um ponto baixo. Aqui é ponto baixíssimo, pra ficar uma troca sem aqueles dentinhos. Fica um risquinho bem certinho da cor que você tá mudando. Então, completar aqui e já volto. Finalizei meus pontos baixíssimos, ó como fica, ó, risquinho, bem bonitinho. Então ficou aquele risquinho do bege, porque eu peguei só na alcinha de trás, e ficou esses dois aqui dos pontos baixíssimos. O que eu vou fazer agora? Eu posso cortar o meu fio bege, deixar um pedacinho pra você arrematar, porque ele vai ser usado só lá na outra ponta, então vamos... E depois, você arremata esses dois aqui, eu pego essas duas alças, um colorido, um bege, e dou um nozinho, e aqui também arremata esse aqui, porque, ó, como é anel mágico, ele vai cedendo. Então, você tem que puxar bem e prender ele lá dentro, pra não ceder. E aqui, ó, vamos começar a descer. É como se fosse a ponta do lápis, que não é a ponta que escreve, é a outra, que aparece a cor da madeira. Então, por isso a gente usa um tom de castanho claro ou bege, pra ficar parecendo a madeira. Agora, a gente faz... Também pegando pela alcinha de trás, aqui ficam duas do ponto baixíssimo, vou pegar pela alcinha de trás, mas agora eu vou fazer o ponto baixo normal. Agora eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem nenhum aumento, só nessa primeira, que tem o baixíssimo, que eu pego na alcinha de trás. No restante eu vou fazer normal, pegando as duas alcinhas, mas vou fazer por 14 carreiras. 14 carreiras ou 6 centímetros. Se você estiver fazendo com outra linha, fazer usando o fio da Mate Yarns, o Heavy Fan, eu fiz 14 carreiras. Então, eu vou fazer aqui 14 carreiras e já volto. Cheguei aqui ao final, não tava com marcador, mas a gente sabe que uma carreira se inicia aqui, ó, porque fica esse degrauzinho aqui. Apesar de ficar bem
sutil. Nós, crocheteiras, sabemos onde tá, né, a mudancinha de cor aqui, começa aqui. Então, nessa mesma direção, eu finalizo a carreira. Ficaram com 13 carreiras, então, ó, fica o risquinho aqui do ponto baixíssimo. Esse a gente não conta, então eu vou contar o primeiro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 carreiras. E com 6 centímetros. Agora a gente vai fazer a ponta, onde fica, onde é a pontinha de escrever mesmo, né, do lápis. Então aqui também vou fazer uma mudança de cor. Então aqui eu volto um pouquinho, deixo só as duas argolinhas na agulha. E volto com o meu minha cor de creme, bege, castanho claro, marfim. Tem muita regra, né? Você vai usar qual você tiver aí. E usa até um pouquinho de linha, gente, dá pra fazer todos os lápis. E vou agora, do mesmo jeito que a gente fez aqui, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando só a argolinha de trás, para fazer a mesma coisa que a gente fez na troca de cor, não ficar os dentinhos, ficar uma linha reta na mudança de cor. E vai ficar essa linha do cor-de-rosa, como ele ficou aqui, e também a linha do bege. Vai ficar duas linhazinhas. Então, uma carreira inteira com o ponto baixíssimo na cor bege. Chegando aqui, ó, falta um pontinho ainda. Então, eu faço ele ponto baixíssimo. E daí aqui, no próximo ponto, eu vou fazer o ponto baixos, também pegando na alcinha de trás, só que agora fazendo ponto baixo no mesmo tom. Percebe que ficou aqui um risquinho cor-de-rosa, um risquinho bege e o ponto já na cor do tom da madeira, né? Não fica aqueles risquinhos. Que lá na pontinha, quando for a cor do lápis, a gente vai deixar propositalmente esses dentinhos, porque fica parecendo quando afia, deixa aquelas escaminhas, fica bonitinho. Mas aqui a gente quer que seja bem lisinho, ó, bem retinha a troca. Agora eu vou fazer ponto baixo, mas já vou começar com as diminuições. Faço 2 pontos seguidos, no próximo uma diminuição. Então, a cada 2 pontos, uma diminuição. Eu não corto o fio cor-de-rosa, porque ele vai vir daqui 2 carreiras, novamente, para fazer a pontinha. Então, vai deixando ele aí dentro, depois a gente só traz ele de volta pra agulha. Então, deixa ele paradinho lá dentro, tá? Então, aqui, ó, 2 pontos. No próximo, isso tudo pegando só a argolinha de trás. Eu faço uma diminuição. Certo? Então, repito isso por toda a carreira, até chegar aqui de novo. Quiser colocar um marcador, é bom. Então, aqui eu tenho um ponto já diminuído, 1, 2, então esse é meu primeiro. Faço isso por toda a carreira. Cheguei aqui novamente no meu marcador, não vai coincidir, tá? Fechar com com uma diminuição. Mas é que a gente vai afunilar, então a conta não... Se eu fizesse a cada 3, ia afunilar pouco. Se eu fizesse 1 para 1, ia afunilar muito. Então, a gente não vai fechar aqui, mas fica bom mesmo assim. Aqui, agora, a gente já precisa colocar os olhinhos. Eu esqueci de mostrar no começo, na lista de materiais, mas eu vou usar um olho tamanho 6 milímetros. Então, se o meu marcador tá aqui, é porque essa emenda também tá aqui. Então, o que eu faço? Eu dou uma amassadinha e ponho exatamente no contrário. Pra emenda, apesar de ficar bem sutil, ela fica do outro lado. Eu vou contar aqui entre a terceira e a quarta carreira. Então, ó, primeira, segunda, terceira. Entre a terceira e a quarta é aqui que eu vou pôr o meu olho. Então, eu ponho mais ou menos aqui. Conto 3 pontinhos. Não conto esse aqui, ó, que tá metadinha. Não conto ele. Então, eu vou contar 1, 2, 3 e vou colocar... Então, é como se fosse 4, né? Entre 3 e 4. Isso também é muito de gosto. Mas pra fazer a boca, depois fica legal uma conta 4. Pra gente fazer o desenho da boca usando 4 pontinhos, fica bom. Então, eu vou pôr aqui os olhos, ponho as travinhas. Travinhas colocadas. Acho melhor, antes de trocar de cor, pôr, porque ficou bem apertado aqui, mas eu me esqueci.
Então, aqui os olhinhos. E antes que a gente feche mais, vamos já colocar o enchimento. Não vou colocar muito porque fica ruim de crochetar com o fio enroscando na agulha, mas então, você vai deixar aí a seu gosto. Eu gosto dele firminho, mas ainda macio, ó. Dá pra apertar ainda, mas fica firminho. Então aqui agora, mantendo o rosa aqui dentro, vamos tirar o marcador, e agora nós vamos fazer todos os pontos com uma diminuição. Então, é diminuição, atrás de diminuição, agora pegando as duas alcinhas, cheio de enchimento, vai empurrando ele lá para trás, e vamos fazer agora só diminuição, pegando as duas alcinhas do ponto. Fiz 6 diminuições, sobra um ponto, mas a gente vai passar ele pra frente, tá? Então, ó, aqui vou voltar a agulha com as 3 argolinhas, porque é uma diminuição, né? Porque eu vou trocar de cor. Então, é o ponto que tava do ponto anterior, a argolinha do ponto anterior e 2 laçadinhas da diminuição. Agora, o rosa que tá lá dentro, vindo, vem pra agulha e puxo ela, mudando a cor. Esse bege aqui eu dou uma puxadinha pra ficar firme. Posso cortar, deixa aí uns 10 centímetros pra arrematar, pode tirar ele pra não ficar enroscando. Então agora eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto, sem diminuição, com o colorido. No meu caso aqui, o rosa. Aqui eu vou fazer normalmente, sem pegar a alcinha de trás e sem fazer aquele baixíssimo pra deixar retinho. Vocês vão perceber a diferença na troca de cores, como ficam os dentinhos, mas aqui a gente tá fazendo isso proposital, para ficar aparecendo as marcas de quando afiamos, apontamos o lápis. No Brasil dizemos apontador, então apontamos. Aqui diz afia, uma fia, né, de lápis, então quando ele está afiado, fica a marquinha dos dentinhos. Então faço aqui, vão ser 7 pontinhos. Finalizo aqui. E vocês já percebem, ó, esses dentinhos. Porque fica o rosa indo resgatar lá embaixo, no furinho, e aqui, entre um rosa e o outro, ainda o bege. Então, ele fica com esses dentinhos, mas fica mais parecido com lápis normal. Aqui, como eu fiz 6 pontos, né, 7 no caso, eu tenho um buraco já pequenininho, ó. Então, eu vou terminar de encher agora. Dá um pouquinho mais de trabalho. Com o cabo aí da agulha você consegue. Completa o enchimento. E vamos finalizar agora fazendo a última carreira. Esse fio eu posso já dar um nó nele, aqui, para arrematar, para ele não soltar, porque senão ele solta aqui no último ponto dele. Então eu venho aqui, já arremato ele. Termino de encher e vamos para a última carreira. Arrematei meu fio, terminei de encher, vamos para a última carreira. Agora eu vou fazer um ponto e uma diminuição. Isso por 2 vezes. Então, aqui, neste um ponto, veio um monte de enchimento aqui para fora, você coloca ele para dentro de novo. E agora uma diminuição. Repete isso. Um pontinho. Uma diminuição. E aqui um último pontinho. Posso puxar aí uns 15 centímetros de fio. Cortar. Ele fica assim, ó, um biquinho. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro,
Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou pegar aqui, ó, na alcinha de fora, de todos os pontos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E dou uma puxadinha. Daí fica bem uma pontinha do três, todos juntos. Arremato meu fio com um nozinho aqui. Trago ele mais pra dentro, assim, né? Arremato ele mais pra cá. Dou um nozinho. Volto com a agulha lá pra dentro. E vou trazer a agulha aqui, ó. Que vou prender o meu chaveiro. Então, você vai trazendo a agulha. Ó, nozinho. Entra, se esconde. Acho que eu peguei pouco fio. E trazendo ele. Se a agulha for comprida, você consegue chegar aqui. Minha agulha não tá tão grande assim. Só enfiar no mesmo lugar. Trazer bem aqui no meio, ó. Quando a gente começou com o anel mágico. Ficou pequeno o fio. O que eu vou fazer? Aqui eu vou arrematar. Já tá com nó aqui, o fio só tá escondido. Vou puxar bem pra ele voltar. Se você deixar fio suficiente, já dá pra prender aqui o chaveiro. Como eu não consegui, então eu vou usar meu fio bege pra prender o chaveirinho aqui. Pode usar o colorido, porque ele fica super escondidinho, então ele não aparece. Eu comprei essas argolinhas, ó, paguei baratinho, paguei 95 cêntimos, veio 6 argolinhas dessas. Eu achei um acabamento muito bom. Presa aqui. Ó, uma argola boa. A gente vai fazer. Coloco o meu fio aqui, ó. Quando vem aquele atrás, os olhinhos estão aqui, eu venho aqui de trás. Chego aqui nesse meio. Com a agulha de tapeceiro. Deixo uma ponta aqui. E passo aqui, ó. Na última, ou na primeira argolinha. Passo uma vez. Volto no mesmo buraquinho. Só que agora eu venho aqui, ó, no próprio bege, do ladinho. Ó, puxa bem. Pego um pontinho do lado, pra ele ficar preso aqui, né? Então vou pro ladinho aqui, não volto pro mesmo lugar. Vamos do ladinho, vou lá no meio de novo. E passo mais uma vez aqui, ó, na argolinha. E voltando pelo meio. E agora eu posso vir aqui, ó, aonde tá a outra ponta. Ó, até cortei muito, ó. Foi só um pouquinho mesmo que faltou. Puxo bem. Ele fica bem encaixadinho ali no meio. E se você usar colorido, vou mostrar os outros que eu fiz, não usei o colorido, nem aparece. Parece só uma pontinha, que na verdade o lápis de cor tem mesmo uma pontinha, né? Puxa aí o nozinho. Dou 2 nozinhos. Corto. Deixando só uma pontinha. E escondo ele lá pra dentro. Cuidado com o enchimento, porque às vezes ele quer sair. Pode usar agulha de tapeceiro também. Mas, ó, fica escondido lá dentro. Desaparece. Vou limpar aqui, né? Pra mostrar. Ficou assim. Agora vamos dar os detalhes. Olha, com o chaveirinho. Aqui a gente acerta assim, dá uma amassadinha. Olha aqui, ó, como fica as marquinhas da troca de cor. Mas dá até um toque, né? Olha aqui como fica bem retinho, olha a diferença, olha. Fazendo ponto baixíssimo, dá esse resultado aqui, ó. Bem lisinho, bem retinho. E agora, com a linha preta, uma agulhinha mais fina que eu tenho aqui, vamos fazer detalhes de cílios e a boquinha. Isso é a gosto, cada um faz do seu jeito. Finalizei aqui, ó, faço 2 skins aqui com os cílios e uma boquinha, já dá todo um efeito, né, gente? Esse verdinho, eu tinha feito 6 pontos aqui, 6 diminuições. Quando ficou com 6 pontos, desculpa, quando ficou 6 pontos aqui, eu passei a linha de tapeceiro e puxei pra dentro, ele ficou mais arredondado. Eu gostei assim, ó, mais bicudinho, parece que a ponta tá mais afiadinho, né?
Esse azulzinho também ficou pouco, mas aqui. Essa receita que eu trouxe pra vocês, fica bem pontudinho, acho que fica bem bonitinho. É um presente ótimo pra dar pros professores, né? Agora no final do ano letivo, ou no dia dos professores, também bem bacana. E essa é a minha receita pra hoje, utilizando o fio da Heavy Fan. Espero que vocês gostem. Deixa aquele curtir e até a próxima. Tchauzinho!